Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da parte de Deus para nós, para a nossa meditação, em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: como vencer o pecado? Qual o segredo para vencer o pecado, para se libertar do pecado? O pecado, como nós sabemos, entrou no mundo por causa da decisão de Adão e Eva de desobedecerem a Deus. E aí toda a humanidade caiu em condenação, adquiriu uma natureza pecaminosa, caída, onde nos inclinamos para coisas que são ruins, que nos prejudicam, que entristecem a Deus, que trazem condenação. Eu vou ler aqui o capítulo 8 de Romanos, lembrando que no capítulo 6, Paulo falou de que o verdadeiro cristão, ele não vive no pecado, ele não vive na carne, não vive em obediência à sua natureza pecaminosa, mas ele vive em novidade de vida. Ele vive de uma maneira diferente. No capítulo 7 de Romanos, Paulo ele explica melhor como se dá essa luta interior nas pessoas que querem até agradar a Deus, mas se veem escravizadas pelo pecado. E elas não conseguem se libertar, não sabem como vencer o pecado. E na verdade elas não têm como vencer o pecado. Elas são escravas do pecado. Essa é a condição natural das pessoas sem Cristo. Mas então, como nós saímos dessa situação? Como nós podemos vencer o pecado? Como nós podemos conseguir a libertação em Deus para viver uma vida nova, diferente, de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira que glorifica o seu nome, em santidade, em pureza, em retidão? Será que isso é possível? Será que não é? Será que nós podemos viver isso aqui nessa vida já, neste mundo? É sobre isso que eu quero meditar com você, nesse capítulo 8 de Romanos. E eu vou começar lendo aqui do versículo 1, onde Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não, aqueles que creem em Cristo não estão mais debaixo de condenação. Aqui ele se refere à condenação do inferno para aqueles que não creem em Jesus. Essa condenação ela é tirada daqueles que passam a colocar sua fé em Cristo, se arrependem dos seus pecados. E também ele está falando aqui, com certeza, da condenação de você viver uma vida escravo do pecado. Aquele que está em Cristo não está mais debaixo dessa condenação, de ter que viver escravo do pecado, onde você não consegue se dominar, onde você é sempre inclinado para o mal e para desagradar a Deus. O cristão não está debaixo dessa condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo nesse capítulo ele vai mostrar como que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? É a vida de escravidão no pecado, que gera morte espiritual e morte eterna. O que é a lei do Espírito da vida? É a vida no Espírito. É você andar no Espírito e, consequentemente, você receber
vida eterna, você receber salvação de Deus, glorificação. Então, na verdade, o segredo para vencer o pecado é esse que já foi revelado aqui na sua palavra. É você viver nessa lei do Espírito da vida. E é isso que eu vou estar explicando aqui. O que é essa lei do Espírito da vida e como você viver isso. Como isso se tornar realidade para você. Talvez você tenha batalhado, lutado contra o pecado, não sabe o que está acontecendo, como vencer. Eu quero te mostrar o segredo que foi revelado na palavra para a gente vencer o pecado. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então ele está explicando aqui de como a lei não conseguiu trazer essa libertação. Por causa do pecado, a lei não teve como, embora a lei seja boa, perfeita, a lei de Deus, mas ela não pode trazer salvação, porque o pecado, através da lei, mostrou o quanto nós somos maus e o quanto nós estamos condenados. E a lei não serve como meio de salvação e libertação. Mas como foi que Deus conseguiu essa libertação para nós? Enviando o seu próprio Filho. Como ele diz aqui, em semelhança de carne pecaminosa. Ele não tinha pecado, ele é puro, ele é santo, mas ele veio em semelhança de carne pecaminosa, como um homem. Para quê? Para condenar na sua carne o pecado. Na sua carne o pecado foi condenado, ou seja, o pecado ele foi ali destruído. Embora isso só vá acontecer de uma vez por todas quando Jesus voltar. Mas essa destruição já começa agora. Porque Deus, na vida do cristão, Deus, ele faz com que o pecado perca o poder. O poder de escravizar, o poder de subjugar a vida da pessoa e levar ela a viver uma vida miserável na maldade, nas trevas, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Deus traz essa libertação para nós através de Cristo. Cristo foi quem conquistou na cruz essa libertação para todo aquele que crê. Para você usufruir dessa libertação, você precisa crer em Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa confessar o seu nome como Salvador e Senhor, se arrepender dos seus pecados, para usufruir dessa lei do Espírito da vida, dessa libertação que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Qual é o preceito da lei? O mandamento. Aquilo que a lei diz possa se cumprir em nós. A gente possa obedecer, a gente possa viver de acordo com a lei. O que é impossível quando você está escravo do pecado, nas trevas, sem Cristo. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está fazendo uma constatação aqui. Quando você é liberto em Cristo, o preceito da lei se cumpre em você e você não mais anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não está dando um conselho aqui, ele não está dando uma dica, ele está simplesmente relatando uma verdade, de que aquele que está em Cristo, ele não anda segundo a carne, ou seja, segundo a sua natureza caída, contaminada pelo pecado. A pessoa anda segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quando você se inclina para a carne, você cogita, você pensa nas coisas da carne. Mas quando você se inclina para o Espírito, você pensa nas coisas do Espírito. Essa é a grande diferença do cristão para o não cristão. O não cristão, ele se inclina para as coisas da carne, da sua natureza caída.
porque ele não tem Deus, ele não tem libertação, ele não tem o Espírito. Mas aquele que recebe o Espírito quando se converte, que passa a ser morada de Deus, morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, esse mesmo Espírito ele começa uma obra de santificação e libertação gradual na sua vida, onde você vai sendo transformado conforme a imagem de Cristo. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, se não me falha a memória, que nós somos transformados pelo Espírito do Senhor conforme a imagem de Cristo. Isso é um processo gradual que começa na conversão, quando você se entrega a Cristo. E aí você passa a se inclinar para as coisas do Espírito. É óbvio que precisa haver um consentimento da pessoa para que o Espírito opere na sua vida. Porque o Espírito ele não obriga ninguém a nada. Você precisa ir buscando a Deus. Você precisa buscar o Senhor, se alimentar de Deus, buscar as coisas de Deus, se abrir para o Espírito vir sobre você e realizar a obra que Ele deseja realizar. Quem não é cristão não se abre para isso, porque vive escravo do pecado. Agora, aquele que realmente é cristão, que se converte, que ele é regenerado, com certeza ele passa a se inclinar para Deus, para as coisas do Espírito, para que o Espírito haja na sua vida, trazendo libertação do pecado. Porque o pendor, ou seja, a inclinação, o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então aqui está a grande questão. Se inclinar para a carne leva à morte. Morte espiritual, separação de Deus, e morte eterna, condenação no inferno por toda a eternidade. Se inclinar para a carne, e essa é a situação dos não cristãos, se inclinar para a carne leva à condenação, à morte. Mas se inclinar para o Espírito leva para a vida e paz. Aí eu te pergunto, o que você quer para a sua vida? Você quer morte ou você quer vida e paz? Todo mundo diz que quer viver uma vida feliz e plena. Todo mundo diz que quer ter paz na vida. Mas estão constantemente se inclinando para a carne e não para o Espírito. E eu não estou ensinando você que você deve procurar se inclinar para o Espírito sem se entregar a Cristo, não. Perceba que isso aqui é uma consequência. Como eu li antes, aqui no versículo 3, para você receber essa libertação foi preciso Deus enviar o seu Filho para que o pecado fosse condenado na carne dele, para que o preceito da lei pudesse se cumprir em nós. Ele fala em nós, os cristãos, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você não conhece a Deus, se você não é cristão, se você procurar se inclinar para as coisas de Deus, você não vai conseguir. Não vai. Porque você não tem um Espírito. A sua carne vai prevalecer. Eu não estou dizendo que você só vai fazer coisa mal, não. Mas, no geral, o que vai prevalecer é a sua vontade de fazer coisas que entristecem a Deus, que desagradam a Deus. É isso que vai prevalecer na sua vida. Porque você é escravo do pecado. Você se inclina para a carne. Você anda na carne. Você anda segundo o seu coração pecaminoso. Para você viver essa vida no Espírito de libertação, que traz vida verdadeira e paz, você precisa primeiro se entregar a Cristo, crer nele para que você deixe de andar na carne e possa viver no Espírito. Porque quando você crê em Jesus, o Espírito passa a habitar em você, como eu disse antes, e o Espírito começa uma obra de libertação. Se você quer viver uma vida reta, uma vida santa, que agrada a Deus, o primeiro passo é confessar os seus pecados a Deus em arrependimento e crer em Jesus para ser salvo.
E aí Deus vai começar a obra de libertação na sua vida. Se você diz que é cristão, mas está vivendo no pecado, na escravidão do pecado, provavelmente você não se converteu. Ou então você ainda não entendeu. Você ainda é muito imaturo, se converteu recentemente, provavelmente, e não entendeu ainda que Deus trouxe libertação para você. Talvez você não entendeu ainda como tomar posse dessa libertação, dessa vida no Espírito. Talvez você não entendeu ainda que agora você tem o Espírito e essa libertação está disponível para você. Você só precisa dar espaço para Deus operar na sua vida, para o Espírito agir e te libertar e te levar a uma vida de verdade, de santidade. Versículo 8 ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, aqui ele está falando para a igreja, para aqueles que se converteram, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, perdão, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que eu acabei de explicar para você. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é dele. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus passa a ser a habitação do Espírito. É como Paulo diz aqui, que nós não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Porque os que são cristãos são a habitação do Espírito. Não andam mais na carne, segundo os prazeres e paixões mundanas, segundo os valores deste mundo, fazendo a vontade do diabo. Não. Eles andam segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É se inclinar para as coisas de Deus. É se voltar para aquilo que agrada a Deus. É abandonar o pecado. É morrer para o mundo. É dizer como Paulo: o mundo está crucificado para mim. E eu morri para o mundo. Eu morri para o mundo e ele morreu para mim. É o que Paulo fala. Porque a vida no Espírito é vida de libertação. É vida de transformação. É vida de pureza. Onde você, dia após dia, passa a se inclinar para as coisas de Deus. Você passa a buscar Deus em oração, buscar se alimentar da palavra, viver em consagração, servir a Deus, para que o reino de Deus avance, ser instrumento de Deus para a salvação de outras vidas. Viver uma vida de pureza, de santidade, abandonando a imoralidade, a prostituição, o adultério, o roubo, o assassinato, a mentira, a fofoca, a maledicência, a idolatria, a avareza, preguiça, glutonaria. Você passa a abandonar tudo isso, porque você passa a viver no Espírito. Você não vai ser perfeito, mas você vai se inclinar muito mais para as coisas do Espírito, porque o Espírito de Deus habita em você e ele vai estar gerando essa libertação e essa inclinação para as coisas de Deus. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O corpo físico está morto, ainda é corruptível por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça, ou seja, o seu Espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, porque Deus imputou, colocou a justiça dele em você, te justificou, te trouxe para a vida. Teu Espírito está vivo. Você tem contato com Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, olha só que promessa maravilhosa para aqueles que têm o Espírito de Deus, que creem em Jesus. Que assim como o Espírito ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal.
Ou seja, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi ressuscitado, recebeu um corpo glorificado, assentou-se à direita de Deus. Um dia, você que tem o Espírito, é promessa de Deus. O Espírito está te levando a cada dia mais a viver uma vida diferente conforme a vontade de Deus. E por fim, no dia que Jesus voltar, esse mesmo Espírito vai transformar o nosso corpo mortal num corpo glorificado, vivificado, como o de Jesus. Nesse dia nós vamos ser libertados do pecado de uma vez por todas. Não haverá mais pecado em nós. Nós seremos totalmente puros, totalmente santos. E teremos comunhão com Deus plena. É isso que a Bíblia promete aqui para aquele que tem o Espírito. Assim, pois, irmãos, versículo 12, somos devedores não à carne. Você não deve nada à carne. Você não tem uma dívida para com a carne. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Você não deve achar que agora a sua vida como cristão é essa, de você viver escravo do pecado, não conseguir mudar, ter que estar sempre caindo naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado. Não é a vontade de Deus para a sua vida isso. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, andar segundo a carne leva para a morte. Mas se por meio do Espírito você mortificar os feitos do corpo, ou seja, o pecado, fizer morrer a sua natureza através de viver no Espírito, você vai viver. É o que Paulo está dizendo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está aqui um teste maravilhoso para saber se você é cristão ou não. O cristão é guiado pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Se você vive no pecado, vive na escravidão do pecado, não muda, não é transformado, não cresce, não amadurece, há uma grande chance de você nunca ter tido um encontro com Cristo. Ou então você teve, mas você ainda é tão imaturo que você não compreendeu corretamente as coisas de Deus. E Deus quer te ensinar, Ele quer trazer libertação para a sua vida. Mas é impossível que alguém que teve um encontro com Cristo não mude de vida, não tem como. Se você tiver um encontro com Cristo e não mudar de vida, isso na verdade é um indício de que você abandonou a Cristo. Porque quando você está com Cristo, você vai progredindo a cada dia mais. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, o Espírito está me guiando para uma vida diferente, para uma vida nova. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, querido, olha só. Nós não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Recebemos o espírito de adoção, o espírito que nos leva a ser filhos de Deus, a clamarmos Abba, que significa Pai, a chamarmos Deus de Pai, a ter um relacionamento com Deus. Se você diz que é cristão e vive escravo do pecado, repense a sua vida. Tem alguma coisa errada. O cristão ele não vive escravo do pecado porque ele vive no Espírito. Talvez você esteja pensando, irmão, eu não sei o que acontece comigo. Eu vivo praticando aquelas mesmas coisas sempre, eu não consigo mudar. É os mesmos pecados, as mesmas coisas erradas, eu não cresço, eu não consigo mudar. O que é que eu faço, irmão? Como é que eu faço? A primeira coisa que você tem que entender, essa vida de escravidão não é para você. Se você ainda não entendeu isso, entenda. Se você realmente se converteu a Cristo,
saiba que ele tem libertação para você. Que como cristão você deve andar no Espírito, viver no Espírito, em santidade, agradando a Deus. Ele quer te libertar da escravidão do pecado. Isso não quer dizer que você não vai pecar mais. Você pode até pecar, mas isso vai ser uma coisa acidental. Não vai ser uma prática de vida, onde você permanece fazendo aquilo ali constantemente. Como o apóstolo João também diz na sua carta de 1 João, que aqueles que são de Deus, que são filhos de Deus, não vivem no pecado. Nós vivemos na justiça, agradando a Deus. Então Deus tem libertação para você. Deus quer te tirar dessa escravidão. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segundo, busque a Deus. As pessoas erram muito pensando que basta se entregar a Cristo, que aí pronto. Eu estou salvo, recebi a vida eterna, não preciso fazer mais nada, agora eu posso viver de qualquer jeito, eu já estou salvo. Essa é a mentalidade errada. Quando você se converte, você recebe a salvação? Sim. Você é perdoado? Sim. O Espírito de Deus passa a habitar dentro de você? Sim. Mas, a partir daquele dia, Deus está te chamando para uma vida de constante arrependimento, de constante entrega a Deus, de constante busca espiritual. A partir do dia que você se entrega a Cristo, você tem que passar a viver uma vida diferente, de busca pelas coisas de Deus, se alimentando de Deus, através da palavra, orando, se consagrando, tendo comunhão com Deus, se alimentando de Deus, estando no culto com outros irmãos, fortalecendo uns aos outros, sendo ministrado e ministrando, sendo usado por Deus, sendo abençoado através do ministério de outras pessoas, crescendo na comunhão com Deus, com a sua igreja, crescendo na graça e no conhecimento. A vida cristã começa na conversão, mas só termina no último dia, ou no dia da sua morte, ou quando Cristo voltar. Só é cristão aquele que persevera até o fim. Talvez você diz que é cristão, mas você não ora, você não lê Bíblia, você não frequenta cultos, não tem comunhão com outros irmãos, vive buscando as coisas da carne, só alimenta a sua carne, só busca as coisas deste mundo, só busca os valores deste mundo, não busca as coisas de Deus. Como é que você acha que vai vencer a carne? Se você alimenta a carne constantemente. Se você nega com as suas atitudes que você é um cristão. Se com as suas atitudes você nega a confissão que você fez de se entregar a Cristo. Porque o que é se entregar a Cristo? O que é reconhecer a Cristo como Senhor? É deixar Cristo ser Senhor da sua vida, guiar a sua vida, através do Espírito de Deus, te ensinando, te levando a andar no caminho de Deus. Então, se você é cristão, se volte para as coisas de Deus. Porque essa lei do Espírito da vida que Deus deseja operar em você, Deus não vai te impor isso, Ele não vai te obrigar. Você precisa se abrir para o agir de Deus, você precisa permitir Deus trabalhar em você. Quando você busca a Deus, quando você se alimenta de Deus, o Espírito vem e opera, Ele te enche, Ele te transforma, Ele flui abundantemente como um rio de águas vivas dentro de você. Mas precisa você se deixar ser envolvido por esse fluir de Deus, por essa vida de Deus. Você precisa buscar. Você precisa buscar receber. Deixar Deus te alcançar, te envolver. Se você ficar se inclinando para as coisas deste mundo, para as coisas da carne, para o pecado, satisfazendo seus desejos egocêntricos e rejeitando a Deus dia após dia, deixando Deus de lado, não tem como o Espírito operar na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar a viver como você vivia antes, no pecado, no mundo, escravizado pelo pecado, subjugado pelo diabo. Você tomou a decisão de seguir a Cristo, mas você vai apostatar da fé se você continuar por esse caminho. Porque como é que eu sei o que vai prevalecer na minha vida? Se é o Espírito de Deus que habita em mim, ou se é a minha carne, que ainda
ainda há essa natureza pecaminosa em nós. O que vai prevalecer? Depende da minha escolha diária, de me entregar-se a Deus, deixar Deus trabalhar na minha vida, me encher com o seu Espírito. Se eu me entrego para Deus, o Espírito de Deus me enche, me transforma, me liberta dia após dia do pecado. Se eu me entrego para o pecado, me inclino para as coisas do pecado, eu estou passando a viver como as pessoas que não conhecem a Cristo. Qual vai ser o resultado? Eu vou perecer, eu vou apostatar, eu vou esfriar, o Espírito de Deus vai se entristecer, vai ser extinguido e eu vou abandonar a fé. Meu querido irmão, você tem que entender uma coisa. Você que diz que é cristão, mas vive no pecado. Você, quando se decide por Cristo, você é como uma pessoa que está nadando contra a correnteza. Quando uma pessoa está nadando contra a correnteza, ele precisa ter uma vida de disciplina, de busca a Deus, para poder mudar, para poder crescer, para poder vencer. Porque qual é o natural de um ser humano caído? É se inclinar para as coisas da carne. A vida na carne é igual você começar a boiar num rio que tem uma correnteza muito forte e o rio vai te levando abaixo, vai te guiando, a correnteza vai te levando aonde quer. Isso é viver na carne. Para você se afastar de Deus, basta você não fazer nada. Basta você não buscar, basta você não se voltar para Deus. Você não precisa fazer nada, basta você continuar sendo o que você é naturalmente. E a carne vai dominar e vai reinar. Agora, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, você que é cristão, quer agradar a Deus, você já se decidiu por Cristo, você precisa nadar contra a correnteza, que é o pecado. Você precisa se disciplinar, buscar a Deus, buscar as coisas de Deus, para que Deus opere na sua vida. Porque se você não se consagrar, se você não orar, se você não ler Bíblia, se você não buscar a presença de Deus, se você não se congregar com outras pessoas, se você não adorar, se você não servir, se você não se envolver com Deus, pode ter certeza que o pecado vai ganhar força, vai te dominar, vai te derrubar e vai te levar à vida de escravidão e perdição que você vivia antes. Então nós não recebemos espírito de escravidão, queridos. Nós recebemos espírito de adoção. Então, eu vou ler aqui para terminar o versículo 16 e 17 que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então Deus tem uma promessa de que nós podemos até sofrer com Cristo aqui, nesse mundo, mas nós seremos glorificados. Porque o Espírito que começou a obra em nós, Ele vai terminar. Agora isso só depende da sua atitude. Só depende de você. Você quer ser liberto do pecado ou não? Você quer ter uma nova vida com Cristo ou não? Você quer vencer o pecado ou não? Deus já te deu o Espírito. Deus já te ofereceu uma vida de libertação. A única coisa que você precisa deixar acontecer é Deus encher a sua vida. Te encher com o seu Espírito Santo e te levar a ser diferente. Mas precisa ter uma atitude sua de rejeitar o mundo e se voltar para Deus. Porque se você rejeitar o Espírito, que é aquele que pode te libertar do pecado, que pode te dar uma nova vida, que pode te santificar, te purificar, te dar uma vida de liberdade, se você rejeitar esse Espírito, o Espírito de Deus, e se voltar para as coisas da carne, o Espírito de Deus não vai te obrigar não. Ele vai se entristecer, ele vai se extinguir na sua vida e você vai novamente cair em condenação, em escravidão do pecado. E vai ser subjugado por Satanás e no fim perecer em condenação eterna. Mas essa não é a vontade de Deus. Depende só de você, só da sua atitude. Então o que você escolhe? A Bíblia já revela o segredo aqui para vencer o pecado, para viver uma vida verdadeira, de paz, alegria e libertação.
uma vida no Espírito, em santidade, em novidade de vida. A escolha é sua. Você decide o que você quer ser ou não. Deus está pronto a te abençoar, está pronto a te transformar, está pronto para começar o processo de libertação e santificação na sua vida. Mas você tem que fazer uma escolha. Ou você quer Deus, ou você quer o mundo. Você não pode ter as duas coisas. Porque aquele que ama a Deus, odeia o mundo. Mas aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, como diz a palavra de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, te ilumine, te faça compreender essa palavra e te ajude a viver isso, para você experimentar essa libertação do pecado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.